Então, pessoal, vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de anatomia da Unidade Descentralizada de Campos Sales. Nas aulas passadas, né, a gente não teve muitas aulas, então por isso que com vocês eu já vou iniciar, já vamos retomar com aula novamente, né. Então, nas primeiras aulas a gente teve uma introdução sobre anatomia, os principais conceitos em anatomia, né, e posteriormente a gente começou a falar sobre os sistemas, né, o estudo dos sistemas em anatomia. E o primeiro sistema que a gente começou a discutir foi o sistema esquelético, ok? E aí a gente parou, né, no final da aula, na nossa última aula, a gente parou no processo de regeneração do osso, né? Então, só que para a gente iniciar esse processo de regeneração do osso, né, discutir esse processo de regeneração do osso, a gente vai ter que fazer uma breve revisão das principais células que compõem, né, o tecido ósseo. Então, nós temos os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, né? Os osteoblastos, eles estão responsáveis pela síntese de material ósseo. Os osteócitos são responsáveis pela manutenção do tecido ósseo e os osteoclastos, eles são responsáveis pela retirada, né, do tecido ósseo envelhecido e muitas vezes a devolução desse material mineral para a corrente sanguínea. Como é que acontece essa devolução do material mineral, né? Então, pessoas que, por exemplo, têm deficiência alimentar no consumo de cálcio e praticam atividade física, ou então trabalham, né, andando muito, ou então fazendo muito movimento. Então, lembrando, pessoal, que o músculo ele necessita de cálcio para o processo de contração. Se ele não tem esse cálcio, ele vai tentar retirar da corrente sanguínea. Ele vai tentar retirar do local mais próximo que ele está. Então, qual é o local mais próximo de deposição de cálcio? É o nosso osso, certo? Então, se esse músculo aqui ele não tem cálcio suficiente na corrente sanguínea para que ele possa estar realizando esse processo de contração muscular, então o osteoclasto ele vai atuar no osso retirando matriz óssea, e aí nesse caso não necessariamente ele vai retirar apenas matriz óssea envelhecida para ser reposta, ele vai retirar matriz óssea jovem mesmo. Por quê? Porque o músculo está necessitando emergencialmente de cálcio. Tá ok? Então, por isso que é importante a gente manter uma alimentação sadia, saudável e rico em sais minerais, principalmente o cálcio, para que a gente possa manter a ossificação e a contração muscular de maneira correta. Beleza? Então, ó, os osteoblastos são as células responsáveis pela fabricação da matriz óssea. Os osteócitos são os osteoblastos maduros, né? Então, conforme o osteoblasto vai fabricando matriz óssea, aqui ó, nós temos a representação do osteoblasto, conforme ele vai fabricando matriz óssea, não é isso? Ele vai começando a ficar isolado por essa matriz óssea ela vai se enrijecendo, então ele vai começando a ficar isolado por essa matriz óssea. Quando ele fica isolado por essa matriz óssea, ele forma o que a gente chama aqui de osteócito, não é isso? Esse osteócito nada mais é do que o osteoblasto envelhecido, o osteoblasto que já trabalhou demais, ele já fabricou muita matriz óssea, então a função dele aqui é apenas manter, não é isso? É apenas manter a matriz óssea em dia, manter a reposição de nutrientes na matriz óssea. O osteoclasto aqui, como eu falei para vocês, ele tem essa função fagocitária, ele remove a matriz óssea para renová-la ou então para liberar mineral para ser utilizado na corrente sanguínea. Então esse osteoclasto aqui, ele é bem diferente, né, do osteoblasto e do osteócito, principalmente porque ele apresenta, né, uma polinuclear, né? Ele é uma célula polinuclear, ele apresenta vários núcleos, né, 4 a 5 núcleos, beleza? Justamente porque ele tem essa função fagocitária, tá ok? Então, relembrando, né, os 3 tipos de células do tecido ósseo, então a gente vai poder entender melhor como é que ocorre a remodelação óssea, né, a regeneração óssea. Primeiro a gente tem que lembrar que duas camadas de tendões, né, 2 camadas de membranas, na realidade, 2 camadas de membranas que envolvem o osso, que são fundamentais para esse processo, é o periósteo, que é essa parte mais externa, e o endósteo, que é essa camada que recobre internamente o osso, tá certo? Essa membrana que recobre internamente o osso. É costumeiro a gente falar de que o osso ele não tem terminação nervosa, né, e tal, só que o que é que acontece? Ah, professor, quando a pessoa quebra o osso, ela dói, né? Essa quebra desse osso, quando ele fratura, quando ele sofre uma pancada, dói. Mas dói por quê? Porque as inervações, né, as terminações nervosas, elas vão estar aqui no periósteo, né? Então esse periósteo ele vai tender a ficar
ele vai tender a ficar nesse processo inflamatório, né? Então você vai ter um processo inflamatório desse periósteo aqui, e aí para preencher essas lacunas, né? Essas lacunas deixadas pelo processo pelo processo da fratura, né? Processo de fratura. Então, como é que acontece aqui, né? Em primeiro momento, nós temos a chegada dos osteoclastos. Aí, só que o professor já chegou errado, né? O senhor já começou falando errado. Se o osso, né? Se o osso ele tem que ser reconstituído, não tinha que chegar, né, nos osteoblastos para já chegar e repor, não é isso? Para chegar e repor o material ósseo que foi perdido pela fratura. Na realidade, primeiro que chega são os osteoclastos, por quê? Porque num processo de fratura desse aqui pode ser gerado algumas espículas, né? Espículas ósseas que vão dificultar no processo de cicatrização. Então, esses osteoclastos, eles chegam para remover, né? Para fazer uma limpeza da sujeira, dos das microfraturas, né? Chegar para dar uma nivelada, né? Nessa porção que foi fraturada, né? Posteriormente, vai chegar as células de defesa. Essas células de defesa elas são importantes para quê? Para que nenhum micro-organismo venha se aproveitar desse processo inflamatório para gerar um processo infeccioso, né? Então, essas células de defesa são importantes. Enquanto a matriz óssea ela vai sendo reposta, ela tem que ser defendida, né, de micro-organismos que estão lá para se aproveitar estão lá para se aproveitar desse processo de fratura, né? Dessa lesão. E aí, posteriormente, nós temos a chegada dos osteoblastos, né? E depois disso tudo é que os osteoblastos chegam e começam a repor a matriz óssea. Só que o que acontece? Eles repõem essa matriz óssea, mas eles vão repondo de uma maneira sobressalente. Ele faz uma deposição muito maior de matriz óssea do que originalmente já tinha, né, no osso que foi fraturado. É importante a gente lembrar que quando esses osteoblastos eles começam a fabricar muita matriz óssea, eles vão se tornar osteócitos, não é isso? Eles vão se tornar células maduras, eles vão parar de fabricar matriz óssea e vão atuar apenas na manutenção dessa matriz óssea, beleza? E aí, pessoal, o que é que acontece aqui, né? Ó, quando você tem essa fabricação exagerada de matriz óssea, você tem que ter um nivelamento, né? Então, novamente, o osteoclasto ele volta e faz essa remodelação, esse nivelamento, retira esse excesso de matriz óssea que está inserido nessa parte onde foi fraturado. E aí o osso ele volta a ter uma constituição meio que parecida com a original, né? Uma curiosidade importante que a gente falar sobre esse processo de remodelação é que alguns atletas, né, alguns atletas que praticam artes marciais, eles costumam fazer treinamentos para criar microfraturas, né, tanto na canela como em outras partes dos ossos. Então eles costumam, por exemplo, chutar pneu com a canela para criar microfraturas. Conforme eles vão criando essas microfraturas, você vai tendo uma deposição de ossos sobressalente, uma deposição de matriz óssea sobressalente. Então a massa óssea desses atletas elas vão ficando cada vez mais maiores, né? Vai ficando cada vez mais densa, com cada vez maior, com a deposição de massa óssea, de matriz óssea cada vez maior. Tá certo? E conforme eles vão treinando e continuando fazendo esse processo de treinamento, mais microfraturas vão sendo formadas e mais deposição de matriz óssea também vai sendo formada. Uma outra questão importante é que não só isso, mas também a atividade física, né, faz com que o osso também aumente a sua deposição de material, né, de material ósseo. Né? Então, quanto mais atividade física você faz, não só o músculo que aumenta, mas o osso também ele tem que ficar maior e mais rígido e mais denso, com maior deposição de matriz óssea, porque senão ele não iria aguentar a tração fornecida pela contração muscular. Isso é importante já a gente voltar um pouquinho no slide e lembrar que isso acontece, não é isso? Porque é que a atividade física aumenta, né, a massa óssea? Acontece através do efeito piezoelétrico, né? O efeito piezoelétrico é o efeito que garante que esse material mineral que está presente no osso, esse material mineral, conforme a atividade física vai sendo realizada, esse material mineral ele vai criando pequenas cargas negativas. E essas cargas negativas elas atraem o cálcio que é depositado, aumentando assim a matriz óssea. Então, quanto mais atividade física você faz, mais hipertrófico o seu músculo fica, mais hipertrófico a sua massa óssea também vai ficar, tá certo? Então, dando continuidade aqui, ó, nós vamos falar agora do sistema esquelético como um todo, né? Então, ó, o sistema esquelético,
Quais são as principais, só para relembrar da aula anterior, né? Quais são as principais funções do esqueleto? É proteção e locomoção e deposição de minerais. Então, esse sistema esquelético ele é dividido em dois tipos, né? Ele é classificado de duas maneiras, em axial e apendicular. O sistema esqueleto axial, esse aqui, ó, que está representado em azul. E a principal função dele é a proteção, não é isso? É a proteção dos órgãos vitais. Então, você vai ter a caixa cranial, você vai ter também a caixa torácica também, tá certo? Então, o crânio vai proteger o encéfalo, não é isso? Que é o centro de operações, né, do organismo. Já a caixa torácica vai proteger órgãos vitais, como o coração, como pulmões. Também vai fornecer uma certa proteção meio que parcial para as vísceras, né? Vai fornecer uma proteção para o fígado e para outros órgãos aqui que estão presentes também na parte visceral do organismo, tá ok? Graças a esse efeito que ela tem, né? Esse efeito de abóbora, né? Esse efeito de concavidade que ela possui, tá certo? Então, já os ossos apendiculares, vão ser esses ossos aqui que estão pintados em laranja, e eles vão estar relacionados com quem? Vão estar relacionados com a interação do indivíduo e o meio ambiente. Então, eles vão ser os responsáveis da interação do indivíduo com o meio ambiente. Então, jogar bola, varrer a casa, pegar um objeto que está em cima do armário, se agachar, entendeu? Segurar um objeto, escrever, nadar. Então, vai ser esses ossos aqui que vão estar diretamente relacionados com a interação do indivíduo com o meio ambiente, tá certo? Então, primeira função do sistema esquelético, proteção. Primordialmente a gente pode ver aonde? No sistema esquelético axial. Segunda função do sistema esquelético, movimentação. Então, primordialmente a gente vai poder visualizar isso aí aonde? Na parte apendicular do sistema esquelético. E por último, é a deposição de minerais. Então, todos os ossos eles servem como depósito de minerais, tanto axial como apendicular. Beleza? Os ossos eles podem ser classificados de acordo com o seu tipo, né? Então, eles podem ser ossos longos, ossos curtos, ossos laminares, ossos irregulares, ossos pneumáticos e ossos sesamoides, né? Ossos irregulares, pneumáticos e sesamoides. Então, os ossos curtos, né? Os ossos curtos, eles são esponjosos e de dimensões proporcionais à sua localização e funções. Exemplo, nós temos os calcâneos, né? Do calcanhar, os carpos e os taços, né? Os carpos e os taços. Os ossos longos são maiores no comprimento do que na largura. Então, nós temos a una, a tíbia, o rádio, o fêmur, que é o maior osso, né, do nosso corpo. Ossos laminares, com formação quase achatada, são localizados paralelamente. Então, nós temos aqui o ilíaco, a escápula, as costelas, beleza? Os ossos sesamoides, como esse exemplo aqui, ó, pessoal. Ossos sesamoides são aqueles que estão entre articulações, são ossos presentes entre as articulações. Um exemplo, nós temos a patela, né? Ossos alongados, uma diferença, né? Ossos alongados são diferentes de ossos longos. Porque os ossos alongados, eles não têm a cavidade óssea, né? Onde está presente a medula óssea. Então, por exemplo, no osso longo do fêmur, nós temos a presença da cavidade óssea, onde está presente, né, a medula óssea. Já os ossos alongados, não. Os ossos alongados, eles não possuem essa cavidade, eles são completamente porosos, né? Exemplo aqui, nós temos as costelas. As suturais, que são uma variação, né? São uma variação e são muito pequenos, localizados nas articulações. São também, principalmente localizados aqui, pessoal, nas suturas, que a gente chama de suturas, que são as regiões de fusão, né? As regiões de fusão entre os ossos do crânio, tá certo? Os ossos pneumáticos, que são ocos, possuem mucos e ar em suas cavidades e estão localizados no crânio. Os ossos pneumáticos a gente vai ver eles mais à frente, bem direitinho, e eles têm várias funções, certo? E por último nós temos os ossos irregulares, que são as vértebras. Vértebras essas que não têm características que se encaixem em nenhum desses outros grupos. Por isso que elas são chamadas de ossos irregulares. Elas nem são longas, nem são achatadas, nem são curvas, certo? Nem são pneumáticas, beleza? Então, por isso que eles são chamados de ossos irregulares. Então, ó, os ossos do crânio, né? Eles são compostos por 28 ossos.
Então, nós temos aqui o neurocrânio e os ossos que compõem o viscerocrânio, né? Então, os ossos que compõem o neurocrânio, eles são mais relacionados com a proteção do encéfalo. Então, você tem aqui, ó, os ossos do neurocrânio. Os ossos do neurocrânio, eles são mais relacionados com a proteção do encéfalo, né? A proteção do cérebro. Aqui vocês podem visualizar, pessoal, tá? Aqui na legenda, as suturas, né? Aqui onde você vai ter a presença dos suturais, né? Dos ossos suturais. Então, esses ossos suturais, eles estão nessas regiões de meio que de fusão, né? Entre os ossos, né? Meio de limite, que marca o limite entre os ossos da caixa neurocranial, beleza? E aqui nós temos os ossos do viscerocrânio, que fazem parte da constituição da face, tá certo? Então, os ossos do neurocrânio, junto com o viscerocrânio, vai formar a caixa cranial completa, vai formar o crânio completo, tá ok? Então, vamos lá. Quais são os ossos do neurocrânio, né? Quais são os ossos do neurocrânio? Nós temos 8 ossos do neurocrânio, sendo que alguns deles estão em pares, né? Então, osso parietal e osso temporal, nós temos tanto esquerdo e direito. Da mesma maneira que o osso temporal, nós temos esquerdo e direito, tá certo? Os demais, eles são unitários. Então, nós temos o osso frontal, o osso etimoide, o osso occipital e o osso esfenoide. Então, o osso frontal, ó, certo? O osso frontal, o osso parietal, ó, o osso parietal, o osso parietal, né? Ó. Aqui nós temos o osso temporal. Perdão, pessoal, me confundi aqui, ó. Que essa imagem aqui, ela tá meio que você olhando de cima. Então, aqui, ó, você tem o osso frontal, beleza? O osso frontal, o osso parietal, né? Que o parietal vai ser o parietal direito e o parietal esquerdo. O osso temporal, que você vai ter o temporal esquerdo, o temporal direito. O osso occipital, que vai estar nessa parte dorsal do indivíduo, tá certo? E ainda nós vamos ter também a presença do esfenoide, tá ok? A presença também do esfenoide, tá ok? Então, ó, aqui. Então, os ossos do crânio são divididos em 8 ossos. Os ossos do neurocrânio divididos em 8 ossos, sendo que alguns ossos estão em pares. O parietal direito, o parietal esquerdo, o temporal direito, o temporal esquerdo. Osso frontal, osso etimoide, osso occipital e osso esfenoide, eles vão ser ossos unitários, tá ok? Os ossos do viscerocrânio, né? Os ossos do viscerocrânio, eles são 14 ossos, beleza? Eles são 14 ossos e eles fazem parte da formação da face do indivíduo. Vamos olhar cada um deles, né? Então, o primeiro deles é o osso nasal, é o popular pau da venta, né? Esse aqui é o popular pau da venta, são os ossos nasais, né? Estão localizados bem aqui. Aqui nós temos um aumento da imagem, beleza? Nós temos também a maxila, então essa parte aqui da maxila. É na maxila onde você vai ter a inserção dos dentes superiores, certo? Lembrando que a maxila ela não se movimenta, ao contrário da mandíbula. A mandíbula que vai ocorrer, por causa da mandíbula que vai ocorrer a movimentação, não é isso? Da boca. Então, a mandíbula é essa parte aqui inferior do viscerocrânio e é onde vai estar inserido a dentição inferior. Graças à mandíbula que a gente tem o processo que a gente chama de digestão mecânica. Ela ajuda no processo de digestão mecânica. Então, esse processo de abrir e fechar a boca ajuda não só na fala, né, na comunicação, como também no processo de digestão mecânica dos alimentos. Aqui nós temos o osso zigomático. O zigomático, pessoal, é esse osso que o pessoal chama de maçã do rosto. É nesse osso aqui onde as meninas colocam o blush, né? Então, nesse osso aqui onde as meninas vão colocar o blush. É chamado de maçã do rosto. Tá ok? Nesse osso aqui, dependendo do impacto que você possa vir levar, você pode ter sangramento, corte, né? Um corte profundo da pele. Porque esse osso, se você puder perceber, ele é bastante proeminente. Então, qualquer impacto que você vinha a sofrer na região do tecido epitelial, não é isso?
na região da sua pele, você pode sofrer um corte mais profundo, devido à ação prênsio, né, que o golpe vai gerar junto com a proeminência do osso zigomático. Nós temos também o vômer, que está aqui destacado, em verde. Para visualizarmos o vômer, não é isso? Nós dividimos o crânio ao meio, né? Então nós temos o crânio aqui, nós temos o crânio aqui, e para visualizar o vômer nós tivemos que fazer uma divisão ao meio desse crânio. Nós temos o palatino. O palatino, ele é a região que está após o céu da boca, né? Porque aqui você tem a maxila, né? Você tem a maxila bem aqui, e aí você tem, logo no finalzinho, você tem o palatino, tá ok? Após a maxila, você tem o palatino. E também nós temos os ossos lacrimais, né? Ó, osso lacrimal, ó. Bem aqui destacado em vermelho. Bem aqui destacado em vermelho. Esse amarelo aqui é o osso etimoide. Beleza? O osso etimoide aqui. Então, ó, também fazendo parte, né, do que a gente chama de viscerocrânio. Para que a gente possa visualizar esses ossos lacrimais, o corte que teve que ser feito no crânio foi esse corte aqui, ó, um pouco deslocado para a extremidade, né? Um pouco deslocado para a extremidade do crânio, extremidade lateral do crânio. E ainda nós temos, né, as conchas nasais, né? As conchas nasais inferiores. Ó. Nós temos as conchas nasais inferiores, não é isso? Ó? Tá bem aqui a concha nasal inferior. Aqui concha nasal superior, concha nasal média e aqui a concha nasal inferior, beleza? Então, ó, eu falei para vocês que os ossos eles eram divididos, né? Eles eram divididos em classificações. Então, alguns dos ossos eles podem ser chamados de ossos pneumáticos, né? Então, quais são esses ossos pneumáticos? São geralmente esses ossos aqui da face do indivíduo, ó. São geralmente esses ossos da face. Nesse raio-x você pode ver que eles aparecem meio que transparentes, né? Eles aparecem meio que transparentes, né? Nessa radiografia. Você pode ver que os ossos, já os ossos do neurocrânio, né? Eles são ossos mais compactados, eles são ossos mais densos, justamente por quê? Porque eles fornecem proteção ao encéfalo. Então, por isso que eles têm que ser ossos mais compactados, mais densos. Já esses ossos pneumáticos, eles são ossos que têm a presença de ar, né, nas suas cavidades. Então, eles são formados com presença de ar internamente. Então, para quais são as principais funções, né? Por que é que existe esse tipo de osso pneumático, né? Então, esse osso pneumático, ele é um osso mais leve, como vocês podem ver, ele é um osso mais leve, porque ele tem uma menor densidade de massa óssea. Então, se ele é um osso mais leve, ele impede que o rosto do indivíduo ele fique tombando, né? Se você pensar de uma característica evolutiva, é importante que o indivíduo ele esteja sempre olhando para frente. Já pensou você assistindo aula? E aí, digamos que os seus ossos da face não fossem pneumáticos, você iria cansar direto. Você precisaria de um apoio para o queixo aqui, né? Para o seu rosto não ficar caindo. Por quê? Porque seriam ossos pesados e você não conseguiria manter o seu rosto, né, na linha do horizonte, o seu olhar na linha do horizonte. Evolutivamente isso é importante, por quê? Porque o ser humano pré-histórico ele tinha que manter a visão sempre na linha do horizonte para visualizar possíveis caças, né, e visualizar possíveis predadores, né. Esses ossos eles vão fornecer também uma proteção mecânica, tendo em vista que eles vão ajudar a absorver e a espalhar, né, ajudar a absorver e a espalhar o impacto, sem que esse impacto chegue na região mais interna do crânio, né? Então, quando você leva uma pancada na frente, esses ossos eles têm a função de absorver e espalhar esse impacto para que esse impacto não seja direcionado para a parte mais interna, na parte do neurocrânio, por exemplo, não é isso? E também eles têm uma função que é uma função térmica, e aí a gente fala até relacionado com a evolução também. O homem, quando ele se cobre, o homem pré-histórico, por exemplo, quando ele se cobre, até hoje, quando você vai se cobrir, você está dormindo, muito dificilmente você cobre o seu rosto, né? Então, quando você vai dormir, você se cobre, muito dificilmente você cobre o seu rosto.
Isso acontece por quê? Porque era imprescindível para o homem pré-histórico que ele mantivesse a visão sempre constante, que ele mantivesse a visão livre de impedimento. Para quê? Para que ele pudesse visualizar qualquer tipo de possível predador. Então, o homem pré-histórico, quando ele vivia em regiões mais frias, ou quando na região dele que ele morava chegava às regiões mais frias, é tanto que em qualquer filme que você possa ver, né, as pessoas elas não cobrem o rosto. Então, esses ossos pneumáticos eles servem para que o rosto ele não se congele, ele não congele, não é isso? E que você possa deixar ele exposto ao ambiente, certo? Que você possa deixar ele exposto ao ambiente para que você consiga sempre manter a visualização, né, de possíveis predadores ou de possíveis presas. E por último, esses ossos pneumáticos, eles servem de caixa de ressonância. Eles servem de caixa de ressonância. Então, serve para que o indivíduo, na hora que ele vai falar, as ondas sonoras, elas possam se propagar com maior facilidade e de diversas maneiras. Então, por isso que nós, seres humanos, conseguimos cantar, conseguimos atingir notas, ondulações, né, sonoras variadas, por causa também da presença dos ossos pneumáticos. Então, quais são os principais ossos pneumáticos? Na realidade, nem quais são os principais ossos pneumáticos, são quais são os ossos pneumáticos, né? Então, nós temos o osso frontal, o osso etimoide, o osso esfenoide e a maxila. Preste atenção, pessoal, que o osso frontal, ele é o único dos ossos pneumáticos que não fazem parte do viscerocrânio, né? O osso frontal, ele faz parte de quem? Ele faz parte do neurocrânio, mas como ele está na região frontal, então é necessário que ele seja pneumático, para que ele tenha todas essas funções aqui, ó, embutidas nessa característica, tá ok? Os ossos também, pessoal, eles são importantes quando a gente fala da questão do dimorfismo sexual. Por exemplo, você pode identificar um indivíduo masculino de um indivíduo feminino pelos ossos do crânio, pelos ossos do quadril, né? Então, por exemplo, as mulheres, elas tendem a menstruar com 14, 13, 12, dependendo da mulher, ela tende a menstruar mais jovem, não é isso? Então, quando a mulher menstrua, ela deixa de fabricar muito o hormônio GH, não é que ela deixa de fabricar, então ela diminui a produção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Então a deposição de matriz óssea vai diminuir, não é isso? Vai diminuir no crânio da menina. Então é por isso que as mulheres elas têm essa característica aqui, ó, que a gente chama de pedomorfismo, que é a conservação de características infantis na idade adulta. Beleza? Então, quando a mulher menstrua, ela diminui a produção do GH, e aí essas partes ósseas que geralmente deveriam receber uma maior quantidade de matriz óssea, ela vai diminuir esse processo de deposição. Ao contrário dos homens, né, que os homens eles demoram no seu processo de maturação, eles maturam sexualmente mais tarde do que as mulheres. Então, eles têm uma maior deposição de matriz óssea. Então, ele vai ter regiões no crânio, regiões dos ossos do crânio mais evidentes, mais densas, então com a característica diferenciada da característica dos ossos do crânio feminino, tá ok? Uma outra característica também é que esses ossos do quadril, nas mulheres, eles formam uma angulação bem maior. Essa angulação bem maior, ela serve para quê? Para o processo do parto. Então, essa angulação aqui maior permite que o bebê ele passe, não é isso? Ele passe na hora do parto pelo quadril, o que não acontece nos homens, já que eles não realizam processo gestacional. Então, essa angulação aqui desse espaçamento do quadril é bastante reduzido. Então, geralmente nos homens é em torno de 90 e nas mulheres é em torno de 120, é mais alargado, mais avantajado, justamente por isso, para a passagem da criança no processo do parto, tá ok? Uma outra característica também, pessoal, é que os ossos eles podem ser utilizados na perícia forense, né? Eles podem ser utilizados de outras maneiras na perícia forense. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, através do exame da carcaça, né, da carcaça óssea do indivíduo, nós podemos apenas identificar, né, se o indivíduo ele era do sexo feminino ou do sexo masculino, né? Já aqui nós podemos fazer uma identificação mais precisa do indivíduo quando a gente analisa a arcada dentária, por exemplo. Então existem alguns programas sofisticados
que fazem a sobreposição da caixa cranial com fotos, né, com fotos do indivíduo vivo. Também existe programas que fazem a análise da arcada dentária através de fotos e dão uma porcentagem de similaridade através do exame, né, através da comparação com fotografias da caixa cranial, da arcada dentária do indivíduo depois que ele morreu. Então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, nós temos a foto aqui do indivíduo antes da morte, certo? Então, você consegue perceber a arcada dentária